Olá, tudo bem? Meu nome é Carcelei Coelho da Rosa. Eu estou cursando bacharel em Teologia pela Unicesumar, no Polo de Apoio de Partido Alferes. Meu RA é 2227-28205 e hoje estarei falando sobre um assunto muito urgente e importante, que tem crescido de maneira alarmante nos últimos anos. Estaremos falando sobre a fake news. E o jornal Carta Capital, ele afirma que só em 2017 o uso do termo fake news cresceu 365%. Né? Isso em 2017, nós estamos em 2023. Imagina a proporção que isso pode ter tomado. E como cristão, nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos ter uma conversa sincera, né, falando sobre esse assunto. Embora o termo fake news seja recente e muito usado nesses últimos anos, a fake news elas são anteriores às redes sociais. Segundo o jornal Carta Capital e Karnal, né, a mentira ela sempre fez parte da humanidade, né, e a mentira ela é uma manipulação da verdade. Né? Fake news elas são notícias intencionalmente falsas que hoje são fundidas em massa nas grandes plataformas e tem um alvo definido, né, para aquele que está propagando. Karnal, quando ele fala que a mentira ela faz parte da história da humanidade, falou acertadamente, porque nas escrituras nós vemos que a mentira ela existe desde a queda. Né? Quando Adão e Eva ali pecam contra Deus, eles são induzidos pelo diabo, ali surge a fake news e desde então, né, tem surgido as fake news em todas as épocas da história da humanidade, levantando e derrubando reis, né, e derrubando nações, levando muitos à morte. As fake news elas sempre existiram, a diferença é que hoje a facilidade é maior com o advento das redes sociais. Né? Hoje todos temos acesso à internet e qualquer um pode criar uma página, né, notícias falsas, seja por interesse político, cultural ou religioso. Mas o que a Bíblia nos fala sobre a verdade? Nós vemos ali em João 14,6 falando que Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A Bíblia afirma, o João afirma que o próprio Jesus disse de si mesmo que ele é a verdade e todas as coisas foram feitas por ele. Não há variação, não há sombra de dúvida em Cristo Jesus. Ele não muda, ele não só aponta para a verdade, ensina a verdade, como ele é a verdade eterna. Sendo assim, nós temos em Cristo o parâmetro da verdade. Como seus discípulos, nós somos convidados a viver a verdade. Se somos seus discípulos, se Cristo vive em nós, se Ele é a verdade, nós também somos convidados a viver, praticar e falar a verdade. Efésios 4, 25 nos diz que, Paulo nos convida a deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Por que ele nos convida a deixar a mentira? Porque nós somos convidados a viver, a falar a verdade um com o outro, porque Jesus é a verdade. Em João 3,21 também ele fala que aqueles que praticam a verdade, né? Então nós precisamos falar a verdade um com os outros e praticar a verdade um com os outros. Como vimos aqui, a mentira ela nasce ali com o diabo, segundo João 8:4, que diz assim: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso, é o pai dela. Então, sobre a mentira, nós vemos que o diabo, ele é o pai da mentira. Como cristão, se por um lado o diabo é o pai da mentira, por um lado Jesus é a verdade, e nós somos convidados, chamados a falar a verdade, seguir a verdade em amor, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o intuito do diabo é denegrir, é incitar brigas, medo, raiva, manipulação, tudo isso vem do diabo e tudo isso a fake news ela pode fazer. Ela pode incitar briga, denegrir a imagem de homens e mulheres. Então, quando eu compartilho uma mentira, uma notícia falsa, eu estou pecando contra o próprio Deus. Provérbios 6, 16, 19 fala que Deus ele odeia a língua mentirosa, a testemunha falsa que espalha mentiras, né? Aquele que fala mentira, né? As fakes. Deus não se agrada do mentiroso. Né? Então, nós podemos ver aqui por que Deus não se agrada, porque são motivações malignas.
Quando você está espalhando mentira, você está querendo prejudicar alguém ou está querendo se beneficiar de algo. Em Efésios 4:25, nós vemos Paulo nos convidando a abandonar a mentira e se apegar à verdade para não entristecermos o Espírito Santo. E João, ele finaliza o seu livro ali a respeito da mentira, falando que aquele que ama e pratica mentira não herdará o reino dos céus. Então, a gente pode ver que a mentira, ela não provém de Deus, e se eu continuo na prática da mentira e não me arrepender, eu não vou herdar o reino de Deus. E esses versículos são suficientes para nos trazer clareza sobre a mentira e a verdade no parâmetro bíblico. Podemos afirmar aqui, diante do que falamos, que o diabo, ele é como o pai da mentira, ele é o pai também de toda notícia intencionalmente falsa. E quem espalha essas mentiras, ele também está sendo ali usado pelo diabo, né? Onde existe uma fake news, existe um braço do diabo. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Sendo assim, qual a base teológica sobre como o diabo se utiliza de meias-verdade para plantar suas mentiras no coração humano? Como nós podemos observar isso? Lá no livro de Mateus 4, versículo 1 a 11, né, nós vemos ali Satanás tentando Jesus ali no deserto, tentando induzir, incitar Jesus ao erro, né, tentando provocar Jesus para que ele venha errar, pecar contra Deus, fugindo dos seus propósitos. Como Eugênio disse, né, o diabo ali se usa de parte da verdade, de algo que é bom, para enganar. É nítido essa passagem, seu intento em fazer Jesus tomar uma decisão contrária, né, à vontade de Deus. No versículo 3, nós vemos o diabo ali incitando Jesus a usar o seu poder de filho para se beneficiar, indo contra os propósitos do Pai. No versículo 5, o diabo encoraja a provar Deus. No 8, em sua arrogância, ele tenta manipular Deus, querendo que o adore e lhe prometendo lhe dar tudo. Se apenas o adorasse, ele tenta Jesus ao lhe prometer riquezas, reconhecimento e poder, sendo que Jesus já é o dono de tudo. Ele se usa de meias-verdades para tentar enganar Jesus. Seu objetivo era fazer Jesus pecar, desistir dos planos de Deus como Adão e Eva. Assim como o diabo tentou Jesus usando a própria Bíblia fora do contexto de forma fraudulenta, ele continua hoje a investir e tentar no ser humano, fazendo-o distanciar do Criador, brigar um com os outros. Meu objetivo aqui é um só, é mostrar com base bíblica e relatos de profissionais o quão perigoso pode ser uma fake news. E também nos levar à compreensão de que não só é pecado contra Deus e o próximo criar uma fake news, como também compartilhar. E o que nós podemos fazer diante disso para identificar uma fake news? Eu queria falar aqui sobre 5 coisas que nos ajudarão não só a identificar, mas é também uma estratégia para combater as fake news. E a primeira, segundo o Centro de Ciências Exatas e da Natureza, CCEN, ele fala assim: verifique as fontes se elas são confiáveis, identificando quem são os produtores de conteúdo e qual o motivo. Nós precisamos pesquisar, não podemos pegar uma notícia ali e já logo esparramar ela ou acreditar naquilo. Nós precisamos identificar quem são os produtores, né? O nome, as informações, se são sites confiáveis que inventaram aquilo ali. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: a quem interessa publicar isso? A segunda coisa, observe se a informação ela está completa ou se ela não é um fragmento de uma peça maior, um vídeo ou áudio cortado. Muitas das vezes pegamos um áudio, né, que foi cortado de um contexto e aquilo ali, se você não ouviu o contexto, você acaba induzindo outras pessoas ao erro, né, como aconteceu na política passada. Faça uma busca nas redes sociais para checar se tem mais alguém falando sobre o assunto. Pesquise o assunto ou dados relacionados a fontes confiáveis, meio de comunicação, conhecido ou veículos oficiais. Recorra a agências de checagem. Tudo isso nós podemos fazer para zelar pela verdade, pelo bem do próximo, entendendo que Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, assim como ele nos amou, a seguir a verdade. Quanto mais conhecimento, melhor. A melhor estratégia contra o combate a notícias falsas é o bom senso, buscar a orientação de um irmão antes de compartilhar algo, tendo em mente que ao compartilhar uma mentira e pecando contra o meu irmão, eu estou pecando contra Deus. E que Deus possa nos guiar, nos orientar, para que nós viemos viver a verdade, possamos nos dedicar à verdade em amor e assim poupar muitos erros. Amém?
Espírito Santo venha nos auxiliar para viver a verdade em amor.